O tema do nosso Escola Aberta de hoje é sobre João Alfredo de Freitas, um dos grandes folcloristas do século XIX. Legendas e superstições do norte do Brasil. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de Câmara Cascudo, Antologia do Folclore Brasileiro. Para conhecer a natureza de um povo, é preciso atender à sua origem, à sua índole, ao clima do território, pois são estes os elementos essenciais para bem determinar o seu caráter. O povo brasileiro é o resultado do cruzamento de 3 raças, a branca, a negra e a americana. O elemento português, o africano e o indígena são, portanto, as fontes de onde emanou o que principalmente se pode chamar o brasileiro puro. Descendendo de 3 raças, participamos infalivelmente de alguns dos usos e costumes peculiares a cada uma delas. Estudemos em primeiro lugar as crenças do nosso selvagem. Depois busquemos saber as duas outras raças, para podermos então acentuar quais as crenças fetichistas, superstições e lendas do povo do norte do Brasil, o que constitui o objetivo desse estudo. É uma questão que não está ainda bem averiguada, a de saber se o selvagem tinha uma ideia mais ou menos assentada acerca do sobrenatural. O selvagem ignora a distinção do natural e do sobrenatural. Ele vê e nada explica. É assim que se exprime Rovelaque, em relação ao nosso botocudo, uma tribo quase extinta, mas que ainda apresenta vivos vestígios. Couto de Magalhães, porém, é levado a acreditar que o indígena tinha uma ideia qualquer de que os espíritos sobrenaturais exerciam sobre ele uma ação benéfica, e deste modo ele se nos manifesta. Entre os selvagens, assim como entre nós, a ação atribuída aos espíritos sobrenaturais é uma ação benéfica. Mais adiante, diz ele que ninguém poderá recusar-se a enxergar nesses seres a manifestação de um verdadeiro instinto religioso. Em contraposição ao que diz este nosso distinto escritor, vê-se Rovelaque, apoiado na autoridade de Saint-Hilaire, nos garantindo que o selvagem não tem absolutamente nenhuma ideia de divindade. Essa descoberta de Saint-Hilaire fez saltar dos lábios deste grande naturalista umas magníficas expressões saturadas de vivo entusiasmo. É uma verdade inconcussa que o espírito de religiosidade brota do aparecimento de fenômenos que não podem ser compreendidos e explicados. Atualmente mesmo, a religiosidade é, para a maior parte dos homens, puramente passiva. Eles creem de ordinário, sem que compreendam, pela simples razão de lhe haverem dito. A educação tem um poder enorme sobre o modo de pensar das crianças. As ideias do sobrenaturalismo vão se gerando no seu cérebro conforme lhes vão ditando sua mãe, seus parentes, sua governanta ou seus mestres. Este fenômeno, que se observa tão claramente nas crianças, é também patente nas povoações ou tribos selvagens. O nosso indígena, como todo homem primitivo, não tinha a faculdade imaginativa, de tal sorte desenvolvida, que pudesse perscrutar a zona dos conhecimentos ultra ratione. Para mais autenticar as asserções que faço, vou citar um exemplo bem frisante que li em uma obra de Letourneau. É um dos primeiros missionários da Nova Caledônia, o padre Bourguignon, que o conta. Para proteger contra o roubo dos naturais, os missionários mandaram vir da Europa um cão bulldog. Ora, a Nova Caledônia, estando completamente desprovida de quadrúpedes mamíferos, o animal pareceu aos neocaledonianos um ser prodigioso. Ele lhes inspirou um terror profundo e, raciocinando com a lógica elementar do selvagem, resolveram se conciliar o mais possível com este ser perigoso e superior. Assim, um dia lhe enviaram uma comissão encarregada de lhe oferecer frutos e legumes, e de fazer um longo discurso, no qual solicitavam sua amizade e o louvavam pelo seu poder. Quantos fatos análogos não são ocasionados de superstições nas crianças? O terror. Sempre o terror, produzindo o fetichismo. Até o próximo Escola Aberta.